Olá, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa classe de catecúmenos. Hoje é a lição de número 23, o batismo, alcance, significado e aplicação. Nós vamos ler na palavra de Deus dois textos. O primeiro deles se encontra lá em Gênesis no capítulo 17. Gênesis 17. Gênesis capítulo 17. Versos de 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das tuas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo, nascido em casa, como comprado, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do teu povo que quebrou a minha aliança. O outro texto também é Atos, capítulo 2, versículo 37 a 39. Atos, capítulo 2, versículo 37 a 39, diz assim a palavra de nosso Deus. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém. Pai, abençoa-nos nesta aula, que ela traga-nos edificação, instrução, ó Pai, sirva para o nosso progresso na fé. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a lição de hoje é sobre o batismo, alcance, significado e aplicação. O batismo, conforme está aí na introdução da lição, é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo não só para solenemente admitir na igreja visível a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus, por meio de Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Esse sacramento, segundo a ordenação do próprio Cristo, há de continuar em sua igreja até o final
do mundo. Então veja que o batismo ele foi instituído por Cristo Jesus, ele foi instituído depois da sua morte e ressurreição, antes da sua ascensão, né? Mateus 28, Jesus então ordena que os discípulos batizem, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apesar de que no tempo de Jesus existiam diversos batismos, né, diversas abluções, que é um nome referido, que se refere àquilo que é chamado de batismo, diversas abluções, né, aspersões que eram feitas sobre objetos, sobre animais que deveriam ser sacrificados, ou então sobre o povo. Muitas vezes o sacerdote então aspergia sangue, água sobre o povo para purificar. Apesar disso, né, não há nenhum correspondente ao batismo que Jesus instituiu. Quer dizer, aqui temos uma nova instituição, né? O batismo também de João não era semelhante ao batismo de Cristo Jesus, porque o batismo de João era para o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E esse não foi o batismo cristão, né? Que foi um pouco, ou foi diferente, né? Era com outro propósito o batismo cristão. O primeiro ponto da nossa lição aí, tem aí escrito, né, pelo batismo, o título, pelo batismo entramos na igreja. Então veja, no Antigo Testamento o caminho para se tornar membro da igreja era através da circuncisão, né? Todo aquele que queria fazer parte do povo de Deus, fazer parte da igreja no Antigo Testamento, tinha que ser circuncidado. É claro que a circuncisão era feita apenas nos homens, né? Só os homens eram circuncidados e as mulheres eram incluídas com os homens na circuncisão, ou seja, elas eram representadas ali pelos homens. No Novo Testamento é o batismo, né? O batismo que é o rito de entrada na igreja. Visto que tanto no Antigo como no Novo Testamento nós temos o mesmo povo salvo pela graça de Deus, isso significa que tanto a circuncisão no Antigo Testamento como o batismo no Novo Testamento tem a mesma verdade espiritual, ou seja, tanto lá no Antigo Testamento como no Novo, o batismo ou a circuncisão no Antigo Testamento são sinais da graça de Deus, né? São sinais do pacto da graça de Deus, do pacto que Deus estabeleceu com o homem, né? Então, quer dizer, tanto lá no Antigo Testamento como no Novo, no caso, no Antigo Testamento a circuncisão e no Novo Testamento o batismo, ambos os sacramentos, né, ambos os sinais representam então a mesma verdade, né, o sinal da aliança de Deus com o seu povo. No Antigo Testamento, assim como no Novo, os adultos é que recebiam, ou melhor, os adultos juntamente com seus filhos recebiam este sinal, né? Quer dizer, o sinal era um sinal que incluía também os filhos, né? A aliança que Deus estabelece conosco é uma aliança que inclui a nossa família, né? Deus promete nos abençoar e abençoar a nossa família. Por isso, lá no Antigo Testamento, os adultos eram circuncidados e circuncidavam os seus filhos também, né? Veja, Abraão, ele creu em Deus, ele professou a sua fé em Deus e em seguida foi circuncidado. E Ismael não havia crido em Deus, mas ele foi circuncidado também, visto que a aliança que Deus havia estabelecido era uma aliança com Abraão e a sua descendência. Aliás, Ismael nem fez parte do povo de Deus, né? Ele deu origem a um outro povo. Mas quando nasceu Isaac, a 8 dias de nascido, ele foi circuncidado. Então veja, os adultos faziam a sua pública profissão de fé, declaravam a sua fé
e eram circuncidados. E no caso das crianças, eram incluídas também na circuncisão e passavam a fazer parte do povo de Deus. Não haviam crido ainda, mas por causa da fé de seus pais, eles recebiam também o sinal da aliança, não é? E assim, tanto lá no Antigo Testamento como no Novo, é claro que esta aliança estava fundamentada naquele que viria, né? Naquele que se manifestaria, que era Cristo Jesus, no seu sacrifício, na aliança que é fiada, que é fundamentada na obra de Cristo Jesus. Hoje também, quando nós batizamos os nossos filhos, nós queremos com isso dizer que os nossos filhos estão incluídos na aliança com Deus. Eles pertencem ao povo de Deus e, portanto, serão educados como pertencente ao povo de Deus, né? O sentido dessa entrada formal, no caso dos adultos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, foi feita uma aliança que inclui todo tipo de bênção espiritual e material. Ao ouvir essas promessas de Deus, o indivíduo que cria recebia o sinal da aliança, a saber, a circuncisão ou o batismo, segundo o ensino do período testamentário respectivo. Essa aliança, indicada por um sinal, fala das promessas divinas e é perpétua, quer dizer, é uma promessa para sempre, né? Uma promessa que não é mudada. Se não fosse assim, não seria uma aliança perpétua. Tendo essa continuidade, a observância do sinal da aliança, circuncisão ou batismo, obedece às mesmas normas, ou seja, os adultos confessos com suas famílias recebem o sacramento. O mandamento é este: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. As promessas indicadas pelo batismo, né? Nós já lemos aí na parte introdutória um trecho da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 28, parágrafo 1º, né, que fala sobre o batismo e a circuncisão, ou fala, fala da bênção do batismo, do seu significado, né? Então veja, as alianças bíblicas foram sempre ratificadas por sinais ou selos, quer dizer, sempre Deus se utiliza deste método. Quando ele fez lá o seu pacto com Noé, lá em Gênesis capítulo 9, o que Deus ele faz? O que Deus ele dá? Ele dá o sinal de uma aliança, o sinal da sua aliança. Qual era o sinal da sua aliança? O arco íris, né, o arco no céu, sinal de que Deus não mais destruiria a terra com água. Era um sinal da aliança que ele havia estabelecido com o homem. O mesmo se dá no que se refere o plano da salvação, a aliança da graça, da aliança que Deus estabelece com o homem, no que se refere à sua salvação. Né? No Antigo Testamento, esse sinal é a circuncisão, e no Novo Testamento é o batismo. Né? Mas quais são as promessas seladas, as principais promessas seladas pelo batismo? Porque o batismo e a circuncisão então funcionavam como selos de quais promessas? Primeiro, da regeneração, né? Aquele que é batizado, ele recebe a promessa de que está sendo e será regenerado, ou que está sendo regenerado através do batismo, né? Quer dizer, não que no momento do batismo ele é regenerado, mas o batismo simboliza isso na vida da pessoa, né? A sua regeneração, a sua regeneração do pecado. Ele era um pecador perdido, mas agora em Cristo Jesus ele é um pecador salvo que está sendo transformado dia a dia pelo agir do Espírito Santo, né? Então, quer dizer, aplicando a palavra de Deus ao nosso coração. Então veja, o batismo é sinal disso, de regeneração, né? De novo nascimento, de que agora morremos para o pecado e renascemos para Deus, de que passamos por este novo nascimento. O batismo, então, ele é sinal disso, sinal também da nossa união com Cristo. É o selo da nossa união com Cristo, é o sinal, né, da nossa união com Cristo, que estamos unidos a Cristo Jesus.
Outra coisa, é sinal da remissão dos nossos pecados. Unidos com Cristo, nossa posição aos olhos do juiz é mudada, quer dizer, não somos mais considerados pecadores injustos, mas agora em Cristo Jesus somos considerados pecadores justificados. Somos assim considerados por Deus e assim não somos tratados mais como injustos, mas justos aos olhos de Deus, não por justiça própria, né, mas por causa da justiça de Cristo Jesus. Então, o batismo, ele sela isso em nosso coração, né, de que agora temos acesso às promessas de Deus na remissão dos pecados. E o batismo também simboliza a nossa consagração. Todas as vezes que nós nos lembramos que fomos batizados, devemos lembrar do nosso compromisso para com o Senhor, de que pelo batismo selamos este compromisso, né? Um casal quando se une, né? Um homem e uma mulher quando se unem em casamento, eles utilizam uma aliança. Aquela aliança é um sinal desse pacto, desta aliança que formaram, né? Por isso a aliança, né? Esta que é o sinal visível de algo, de um compromisso firmado entre as duas pessoas. E o batismo também nos lembra deste compromisso para com o Senhor. Então essas são as promessas indicadas pelo batismo. Um quarto ponto que queremos ressaltar aqui conforme a lição é o batismo de filhos dos crentes. Quer dizer, quando nós batizamos os nossos filhos segundo as normas da aliança, não queremos com isso dizer que os nossos filhos estão salvos e já foram remidos pelo Senhor, mas estamos declarando que eles pertencem ao Senhor, de que eles também fazem parte do povo da aliança. Veja, no Antigo Testamento não significava que uma criança circuncidada ela se tornaria uma serva do Senhor, mas enquanto ela estivesse debaixo do cuidado de seus pais, ela pertencia ao povo de Deus e deveria ser educada para o Senhor, para que cresce no Senhor. Não havia alternativa, ela servia e deveria servir a Deus, né? Quando uma criança ela é batizada, ela se torna membro do povo da aliança e ela está vivendo agora debaixo do guarda-chuva da graça de Deus, né? O guarda-chuva da aliança de Deus. Ela está sujeita às bênçãos de Deus. É interessante quando Paulo fala em 1 Coríntios sobre a mulher que casada com um homem, né, ela se converte e ele não, né? E aí Paulo instrui de que essa mulher, ou no caso de um homem vivendo com uma mulher não crente, o homem se converteu, a mulher não. No caso de um se converte, o outro não. Paulo diz, orienta, né, de que se a parte não crente consente em viver com a parte crente, então que não se separe. E ele vai dizer que os filhos são santos, né, são do Senhor. Do contrário, se não fosse assim, eles não seriam considerados santos, né? Ele diz ainda que o marido não crente é santificado no convívio da mulher crente. E a mulher não crente é santificada no convívio do homem crente. Quer dizer, estando debaixo ou perto de alguém que está debaixo desse relacionamento com Deus, essa pessoa também, de alguma forma, ela é abençoada, tá? O ponto quinto aí é o modo de administrar o batismo. Quando nós falamos em batismo cristão, sempre surge a pergunta, né, qual batismo é correto? É o batismo por imersão, aquele batismo que a pessoa é mergulhada dentro d'água, a aspersão, né, que é a água jogada sobre a cabeça. Qual é o batismo correto? A Bíblia não fala, quando ela fala de batismo, ela não descreve, né, a maneira, a forma, o modo como o batismo foi administrado. Ela sempre fala da água sendo derramada, da água a que é submetido
o crente, né? Aquele que se arrepende, aquele que crê em Cristo Jesus, né? Então alguns vão defender a imersão, outros, como a nossa igreja, vamos considerar a aspersão como sendo o batismo, embora ao dizer que ou aceitarmos o batismo por aspersão, não queremos dizer com isso que os outros batismos não sejam bíblicos, porque o importante não é a quantidade de água, não é a água que vai purificar a pessoa, mas sim apenas o sacramento como sinal de uma bênção interior. O batismo é apenas um sinal externo de algo que aconteceu internamente. A nossa confissão de fé vai dizer o seguinte: não é necessário imergir o candidato na água, mas o batismo é corretamente administrado derramando-se ou aspergindo água sobre a pessoa. Então nós entendemos que esta é a maneira, não é necessário mergulhar a pessoa, porque o batismo é apenas um sinal de purificação, né? Aliás, no Antigo Testamento haviam aquelas cerimônias que eram consideradas abluções, que é uma palavra para batismo também, traduzida também por batismo, então onde o povo era purificado com aspersão de sangue. O povo não era mergulhado no sangue dos animais, mas o sangue dos animais eram lançados, né, aspergidos sobre o povo, e assim eles eram considerados purificados. Os objetos também eram aspergidos com água, a fim de que esses objetos fossem purificados. Tá? Então veja, não é necessário mergulhar, não é? Mas apenas a água como um sinal deste purificar, desse lavar do Espírito Santo que deve ter ocorrido já na vida da pessoa, no caso do crente adulto, e cremos que pela graça de Deus pode ocorrer na vida da criança que foi batizada e que adulta então, ou quando maior, ela professa também a sua fé em Cristo Jesus. Agora, como tirar proveito do nosso batismo, né? Então o batismo deve ser sempre considerado por nós. O nosso batismo, nós devemos sempre trazer à memória aquele momento em que, ao sermos batizados, assumimos um compromisso com o Senhor, né? O batismo, como um sinal externo, deve servir também de recordação daquilo que Deus fez por nós, em nós, e assim sermos levados a uma vida de consagração, de ânimo, de serviço para com o Senhor. Tá? Finalizando aqui, a salvação de alguém não depende do batismo, seja qual for a forma de sua administração, é claro, se for administrado da maneira bíblica, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, numa igreja reconhecidamente evangélica, numa igreja que tem a palavra de Deus como única regra de fé e prática, uma igreja que crê em Jesus Cristo como um único Senhor e Salvador, né? Mas veja, o batismo é um sinal exterior que tem de ser confirmado por uma experiência interior. Não adianta nada a pessoa ser batizada e internamente não ter passado pelo processo da salvação, da regeneração, né? Da transformação operada pelo Espírito Santo de Deus. Então o batismo é um sinal visível de uma bênção invisível, daquilo que Deus operou em nosso coração. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você. Espero que a aula tenha sido proveitosa, que você tire proveito dela para a sua instrução e preparação. Qualquer dúvida, estou à disposição para responder. Deus o abençoe.